Olá, seja muito bem-vinda no canal Viva com Sabedoria. É um prazer enorme ter o carinho de sua audiência. Esta é a série A Verdade Presente. E antes de nós entrarmos no assunto de hoje, vamos falar com Deus em oração. Obrigado, Pai querido, pela bênção que nos dás de abrirmos a Tua Palavra. Que o Espírito Santo desça sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. O nosso texto para análise desse tópico interessante que é a verdade presente se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, que reza o seguinte: Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição. Desculpe, versículo 12, eu digo: Portanto, não serei negligente em lembrar-vos a respeito dessas coisas, embora saibais e estejais estabelecidos na verdade presente. Eu tenho duas perguntas interessantes para si. A primeira é: quem é a verdade presente? E a segunda é: onde está baseada a verdade presente? Vamos analisar o contexto do capítulo 1. Olha no versículo 16. O que é que diz? Porque não seguimos astuciosamente fábulas imaginárias ao vos anunciar o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porém fomos testemunhas oculares de sua majestade. Versículo 17. Porquanto ele recebeu de Deus o Pai honra e glória, quando lhe veio uma voz da magnífica glória: Este é meu filho amado, a quem me comprazo. E ouvimos esta voz que veio do céu, quando estávamos nós com ele no Monte Santo. E temos também uma palavra da profecia mais segura, a qual bem fazes, digo, em estar atentos, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanhece, e a estrela da manhã surge em vossos corações. Sabendo isto, primeiramente, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram movidos, movidos pelo Espírito Santo. Nesses textos que eu acabei de ler, nós temos duas coisas interessantes. Primeiro, a verdade presente é Jesus Cristo. Segundo, a verdade presente está baseada nas Sagradas Escrituras, especialmente nos livros proféticos. É interessante que observe essas duas coisas. Eu quero repetir para que fique muito claro. A verdade presente é Jesus Cristo. E ela está baseada nas Sagradas Escrituras, especialmente nos livros proféticos. Outro aspecto particular que eu quero considerar aqui é com respeito ao objetivo da verdade presente. Qual é o objetivo da verdade presente? Olhem bem que o mesmo segunda de Pedro, no capítulo 1, no versículo 4, diz o seguinte: pelas quais não são concedidas, pelas quais nos são concedidas a grandíssimas e preciosas promessas, para que através destas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através das concupiscências. E além disso, com toda a diligência, acrescentai virtude à vossa fé, e a virtude conhecimento, e ao conhecimento temperança, e a temperança paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a gentileza fraternal, e a gentileza fraternal a caridade. Porque se em vós houver essas coisas, e com abundância elas não vos deixarão estéreis e nem frutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, aquele que não tem essas coisas é cego e não consegue enxergar ao longe, e esqueceu-se de que foi purificado dos seus pecados antigos. Qual é o objetivo da verdade presente? De maneira muito clara, o apóstolo Pedro diz que o objetivo da verdade presente é ter o caráter de Cristo e ter os pecados completamente purificados. Esse é o objetivo da verdade presente: purificação dos pecados e ter o caráter de Cristo. Vê que no versículo 4 aparece a expressão natureza divina. É uma referência direta ao caráter de Cristo. E no último versículo, no versículo que eu li, fala a respeito da purificação dos pecados. Vê que para atingir o caráter de Cristo, há uma progressão no aspecto da santificação, mediante a justiça de Cristo. Então, o objetivo da verdade presente é estabelecer o caráter de Cristo
através da purificação dos pecados. Assim você não se torna cego, nem estéril ou infrutífero. Então, tem aqui esses aspectos que eu gostaria de recapitular, basicamente, para que entendesse. Quem é a verdade presente? Jesus Cristo. A verdade presente está emoldurada em quê? Nas Sagradas Escrituras, especialmente nos livros proféticos. Qual é o objetivo da verdade presente? Purificação dos pecados e ter o caráter de Cristo. Agora, nós precisamos entender a verdade presente no contexto das profecias bíblicas, ok? Esse é um aspecto muito interessante. Vamos voltar um pouquinho para o 2 de Pedro, no capítulo 1, o versículo 12. Portanto, não serei negligente em lembrar-vos a respeito dessas coisas, embora as saibais, e estejais estabelecido na verdade presente. Olha como é que é interessante. A verdade presente, de acordo com o apóstolo Pedro, ela é baseada nas profecias bíblicas. E a verdade presente ela tem um contexto histórico e tem um contexto profético de acordo com a narrativa profética. Agora, vamos analisar essa questão de maneira muito profunda. Veja, que de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 9, nós encontramos a inferência profética a respeito da encarnação de Cristo nas 70 semanas, a vida impecável de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, sepultamento e a ressurreição e a ascensão e o ministério sacerdotal de Cristo no lugar santo. O apóstolo Pedro interpreta esse cronograma da obra de Jesus Cristo com base em Daniel capítulo 9, nas 70 semanas, como sendo a verdade presente. No entanto, nós temos aqui o contexto da verdade presente num contexto histórico. Agora, observe algo interessante. De acordo com Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 7, nós encontramos a verdade presente nos seguintes moldes. Observe. Daniel capítulo 8, o versículo 14, Daniel 8, o versículo 14, reza o seguinte: E ele me disse: Até 2300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Todo um contexto do livro, do capítulo 8, refere-se que as 2300 tardes e manhãs se refere ao tempo do fim, ou a história do tempo do fim. É interessante observar que Daniel capítulo 7 apresenta esse mesmo contexto aqui de Daniel 8, 14, da seguinte maneira, no versículo 8. No versículo, capítulo 7, no versículo 9 a 10, e vamos pular para o versículo 13. Apresenta da seguinte maneira: que ele viu o ancião sentado em tronos, e no versículo 10, ele viu milhares e milhares de anjos em volta do trono, e ele viu que aquele era um tribunal, e nesse tribunal abriram-se os livros. E quem é trazido diante do tribunal em que se abriram os livros? No versículo 13, diz que quem foi trazido é o Filho do Homem, até o ancião de dias. Olhe com atenção. De acordo com o próprio Pedro, a verdade presente envolve o contexto histórico, com as 70 semanas, que tem que ver com Jesus Cristo desde o seu nascimento, a sua vida impecável, sua morte na cruz, seu sepultamento, sua ressurreição e sua intercessão e mediação no santuário celestial. No entanto, Daniel, Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 7 descrevem que depois desse momento, Jesus Cristo, a verdade presente, depois das 2300 tardes e manhãs, ele começaria a purificação do santuário em um julgamento investigativo. Ok, observe com atenção. A verdade presente é Jesus Cristo. Ok? A verdade presente é Jesus Cristo, envolvendo a sua obra na cruz e sua obra no santuário celestial. E é interessante que a verdade presente é Jesus Cristo, com base nas 2300 tardes e manhãs, ele começaria a purificação do santuário e o juízo investigativo. Não é interessante? Isso é fantástico. Esses dois aspectos são muito importantes para nós entender o contexto da verdade presente. Ok? Eu quero clarificar mais uma vez de maneira que isso fique bem, assim, bem mais puro e lindo na sua compreensão, ok? Veja, a verdade presente é Jesus Cristo.
E a verdade presente envolve o contexto histórico com a encarnação de Cristo, a vida impecável, a morte, a ressurreição, o sepultamento, a ressurreição e a ascensão e a intercessão, mediação no lugar santo do santuário celestial, ok? Agora, a Bíblia também, no livro de Daniel, vai descrever que depois das 2.300 tardes e manhãs, a verdade presente começaria, que é Jesus Cristo, entraria no lugar santíssimo e começaria a purificação do santuário em um julgamento investigativo. Ficou claro? Ok. Agora, tome nota desse contexto. A verdade presente, já na nossa época, já em nosso contexto, envolve a obra de Jesus Cristo no lugar santíssimo, fazendo purificação do santuário em um julgamento investigativo. E qual é a data profética? 2.300 tardes e manhã. O próximo passo que eu quero apresentar para finalizar esse vídeo, não ser muito longo, observa o que aconteceu quando Jesus Cristo começou a fazer a purificação do santuário. Observe como é que o Apocalipse, capítulo 14, descreve de maneira muito clara e nítida o que aconteceu quando Jesus começou com a purificação do santuário no lugar santíssimo. O versículo 6 nos diz o seguinte: antes que eu leia, observe que Daniel 7, no versículo 10, diz que milhares e milhares de anjos estavam em volta dele. Milhões e milhões de anjos estavam diante do tribunal, certo? Agora observe o capítulo 14, o versículo 6. Diz o seguinte: 14, versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno, para o proclamar aos habitantes da terra. Versículo 8. Seguiu outro anjo, versículo 7, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Versículo 8. Seguiu outro anjo, dizendo: Babilônia, caiu, caiu, aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. Seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta, ou sua imagem, ou receber a sua marca em sua mão ou em sua testa, beberá do vinho da ira de Deus. Versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem descanso nem de dia nem de noite. Que adora a besta e sua imagem, e aquele que recebe a marca do seu nome. Versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quando Jesus Cristo entra no lugar santíssimo, três anjos começam a proclamar a mensagem que esclarece, que deixa informa os habitantes da terra de que realmente a verdade presente está no lugar santíssimo, fazendo purificação do santuário em um juízo investigativo. Quem são os informantes dessa obra de Jesus no lugar santíssimo? Os três anjos. Ou seja, a mensagem dos três anjos é a mensagem final que revela a obra final de Jesus Cristo na purificação do santuário em um juízo investigativo. Tudo por causa da sua obra que ele fez, que ele alcançou por nós na cruz, através do seu precioso sangue. Agora note, é interessante que o Apocalipse 18, versículo 1, diz o seguinte: E depois dessas coisas vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada de sua glória. E ele gritou com poderosa voz, com forte voz, dizendo: Babilônia, a grande, caiu, caiu, tornou-se habitação de demônios. E o outro, e antro de todo o espírito imundo, e gaiola de toda ave imunda e odiável. Note, é que a obra de Jesus, a obra final de Jesus, a verdade presente, o lugar santíssimo, ela é ampliada e é informada aos habitantes da terra através da mensagem dos três anjos. E outro anjo, o quarto, ele vai ampliar essa obra de Jesus no lugar santíssimo, convidando todos os habitantes da terra. Porque o versículo 4 diz que sai dela, povo meu. Babilônia vai cair definitivamente. Só assim é que Jesus Cristo voltará nas nuvens dos céus, de acordo com Apocalipse 14, o versículo 14 até o versículo 21. Não é interessante? Isso é maravilhoso. Agora, deixa-me concluir exatamente com o vídeo. Observe. Quando Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 24,
Mateus capítulo 24, versículo 14, quando Jesus Cristo afirmou o seguinte, Mateus 24, o versículo 14, eu já tenho aqui. O versículo 14 diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações. Então virá o fim. De que Jesus estava a se referir? Todas as igrejas pregam o evangelho. Mas a pergunta que nós colocamos é: qual evangelho trará o fim? Será pregado em testemunho a todas as nações e trará o fim de todos? É óbvio que o evangelho envolve a verdade presente no contexto das 70 semanas, no contexto das 2.300 tardes e manhãs, com a purificação do santuário, em um julgamento investigativo, na mensagem dos três anjos e do quarto anjo, que iluminará toda a terra. Esse é o evangelho que será pregado e em testemunha a todas as nações e virá o fim. Essa é a verdade presente da palavra de Deus. Lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Eu guardo você para o nosso próximo estudo.